Muito bem, agora nós vamos para a terceira parte do resumo, onde ele fala como mudar hábitos. Então nós temos alguns tópicos aqui. Primeira coisa da regra de ouro de mudar os hábitos é mantenha gatilho e recompensa. Ah, mas como assim? Eu não mudo o gatilho nem a recompensa? Não, porque o foco é a rotina. É a rotina que te atrapalha. O gatilho vai ser difícil remover às vezes. Né? Porque se o gatilho é o escritório, você tem que ir para o escritório todo dia. Se o gatilho é acordar, você tem que acordar todo dia. Estou dando exemplos aqui. Então, mantenha, mude a rotina, mantenha o gatilho e a recompensa. Exemplos aqui, ó. Vamos pegar os gatilhos aqui. Por exemplo, é um exemplo fictício aqui. Os gatilhos. Hora, local, emoção e ação anterior. Não botei pessoa aqui. Às 18 horas, no escritório, ou seja, saindo do escritório, tem aquela emoção, tá estressado, né? Que trabalhou o dia todo, cheio de pepino para resolver. E a ação anterior, estava ajustando a agenda para outro dia, né? E já viu que tinha muita coisa para resolver e, meu Deus, ficou atrasado e tal, tá estressado, tá saindo do escritório. Gatilho, é isso. Já deu para mim. Rotina, vou pro bar beber com os amigos. Mas ele faz isso corriqueiramente, então virou um hábito. E agora, o que ele ganha de recompensa com isso? Lá, bebendo, ele ganha alegria. E o que significa alegria para o cérebro? Dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, ou seja, ele recebe hormônios prazerosos. Com isso, ele ganha socialização e descontração. Tudo que ele precisa, que é quase que o oposto do que ele estava. Ele estava estressado, ele quer resolver aquele estresse, ele quer desaparecer, quer esquecer. E o anseio, né, que quando ele o que faz ele ansiar querer estar no bar? Aliviar as preocupações e baixar o cortisol. O cérebro está estressado, é o hormônio do estresse. Então, esses são um exemplo do que é fictício aqui, né, para a gente exemplificar a questão de mudar a rotina. Então, o gatilho, cá entre nós, 18 horas, sair do escritório, está estressado, com a agenda lotada para outro dia, dá de mudar? Dá, mas cá entre nós, como? Né? Só se contratar outra pessoa para fazer mais, então, mas a recompensa, poxa, todo mundo quer se sentir alegre, socializar e estar descontraído. Então, o foco não é isso, o foco é aqui. É aqui o problema dele. É ir pro bar e encher a cara e ter problema futuramente com o fígado e assim por diante, virar um alcoólatra. Esses anseios aqui de aliviar as preocupações e baixar o cortisol, não vejo nada de maléfico nisso, né? Baixar o cortisol e se aliviar das preocupações, isso é até benéfico. Então, vamos aqui tentar mudar a rotina. Então vamos fazer o quê? Mude a rotina. Mude a rotina de que maneira? Testando outras rotinas. Exemplo aqui, o gatilho continua sendo os mesmos, 18 horas, estressado, no escritório, repetindo isso o dia todo. Outro dia e outro dia, outro dia. Vamos tentar uma outra rotina? Pode ser, vou para academia, com os amigos. Se for um caso muito mais grave, vou para um grupo de ajuda, como Alcoólicos Anônimos. Ou então, amigos e grupos religiosos. Então, nós estamos tentando agora outras possibilidades de rotinas para entregar a mesma recompensa. Alegria, dopamina, serotonina, tal. Socializar e descontração. Então, nós mudamos a rotina e continuamos com o mesmo gatilho, a mesma recompensa e o mesmo anseio. Aquela rotina também vai lhe dar um anseio, vai lhe dar a mesma recompensa, com isso ele vai ter o mesmo anseio de baixar o cortisol e ficar aliviado das preocupações. Estou dando um exemplo, pode ter outras coisas, aqui é mais resumido. Então, o segredo da regra de ouro, né, que o livro chama de regra de ouro, é mantenha o gatilho e a recompensa, ou seja, nem se preocupa com o gatilho e com a recompensa, entre aspas. Foque na rotina, que a rotina é que cria o hábito, que dá nome ao hábito. Outra coisa que é muito importante, você tem que entender os anseios, né? A gente fala muito do gatilho, da recompensa e da rotina, né? Mude a rotina e tal. Mas você tem que entender os anseios, porque o anseio às vezes está mascarado. Você não consegue entender realmente qual é o anseio de um alcoólatra. Todo mundo pensa que um alcoólatra anseia por beber uma bebida que tenha álcool.
né? Ele está viciado na bebida. Não, o início disso, ou ainda pode ser algo muito mais profundo, uma mágoa, uma frustração, uma crença, um impacto emocional muito grande, uma incapacidade de autoconfiança. Então, esse é o anseio. Ele tenta, quando se sentir deprimido, ou quando se sentir pressionado, quando se sentir com medo, ir para um subterfúgio que é a rotina que ele já impregnou, que lhe dá beber a bebida dele, lhe liberta dessa dor, e aí ele anseia ter isso, porque ele quer se livrar disso. Então você tem que entender o papel do anseio, tem que tornar-se consciente e decodificar as raízes do anseio. Esse tornar-se consciente existe em 4 etapas. Existe a pessoa que é inconsciente e incompetente, ela não tem consciência das incompetências que ela tem, que está faltando para ela, o conhecimento, ela não sabe nem que existe aquele conhecimento, então ela está na fase do limbo. Assim. Depois tem o consciente e incompetente, ou seja, ele se torna consciente que existe uma forma de resolver, mas ele também está consciente que ele não sabe de como faz isso. Mas ele já identificou que tem um problema, mas agora ele tem que conseguir achar alguém para resolver o problema para ele ou ensinar ele a resolver. E aí ele vai atrás e começa a se tornar consciente e competente. Aí é a hora que ele treina, faz, vui, busca, para se tornar novamente inconsciente, mas aí já competente, que é o hábito enraizado. Quando você não precisa pensar mais para fazer aquilo que você quer fazer, que é o hábito. Então, a gente identifica o anseio para passar por todas essas etapas de capacitação da consciência. O livro também mostra que crenças e fé são algo muito importante para transformação de hábitos, tá? Acreditar que é possível é quase que inevitável. Tu tem que acreditar que é possível, porque se você não acreditar que é possível, não adianta, porque não vai ser possível, né? Tem que você acreditar. Acreditar, ter fé, acreditar que é possível porque você viu alguém que conseguiu, alguém testemunhou, ou fé em crenças esotéricas e fé em Deus, fé em santos. Crer que irá conseguir é fundamental. Senão, já não adianta. O antigo hábito vai tomar conta logo em seguida, tá? Tem uma frase aqui que o livro fala de Mahatma Gandhi, que crença é igual a pensamento. Crença viram pensamentos, pensamentos viram palavras, palavras viram ações, ações viram hábitos e hábitos o seu destino. É bem forte isso, né? Então, crenças, ou seja, crer que é possível, já vai gerar pensamentos que são possíveis, palavras que são possíveis, eu consigo, ações que são possíveis, eu consigo, hábitos que eu consigo, e aí o seu destino é conseguir. Resiliência é muito importante, tá? A fé e o foco são algo muito fundamental. Então você tem que ter foco, consciência e ter garra. Acreditar que é possível, se agarrar naquilo e continuar até conseguir, sem desistir, sem revidar, ter foco. Fundamental também, ele fala que grupos sociais, nós humanos somos sociáveis, nós precisamos estar em sociedade. Viver isolado, só se você nasceu e ficou isolado lá e não está acostumado, mas para quem está acostumado a viver em sociedade, o grupo social influencia em muito. Se você tem um grupo social, você normalmente, lembra daquela história, você é a média dos 5 pessoas com que você mais convive? Então, se você conhece alguém alcoólatra, você vai perceber que tem amigos que bebem pra caramba e assim por diante. Então, se você quer mudar de hábitos, você tem que ter uma escolha de mudança também de grupo social. Se aquele grupo social não te ajuda a vir para um hábito saudável, infelizmente, quero te dizer que você tem que abandonar ou conversar com novos amigos, novos grupos de ajuda, novos profissionais, comunidades religiosas. Como que eles podem te ajudar? Dando testemunho que é possível, que eles conseguiram, né? Apoiando nos momentos de crise, que é a parte mais complicada que a gente vai ver, quando a crise pega e é normalmente onde a pessoa desiste. E o amparo emocional. É assim que os grupos sociais ajudam. Até a frase clássica aqui de Jim Rohn, você é a média das 5 pessoas, com um Z ali, não sei o que está fazendo aí, com quem passa tempo. Então, se você quer mudar os seus hábitos, analise também qual é o grupo social que você está passando, inserido.
se os hábitos deles não estão enraizados em você, ou se os hábitos sociais daquela cultura já não são seus também. Então você precisa mudar de hábitos, precisa mudar de grupo social também aos poucos. Outra coisa que também é mencionada muito fortemente no livro é a questão de crises. Já ouviu falar que quando a água bate na bunda, a pessoa começa a se balançar para sair? É essa a história, é a crise. Quando a crise chega, alguém tem que fazer alguma coisa, porque não dá para ficar, né? Então a crise são os melhores momentos para substituir hábitos. Tu pode perceber quando a pessoa começa a ficar, tudo começa a vir a dar errado financeiramente, e aí começam a tirar o carro, quer perder a casa, aí a pessoa parece que vai se tocar que tem que trabalhar melhor o lado financeiro, né? Então as pessoas aceitam melhor e com mais facilidade as mudanças, principalmente num grupo, numa empresa, que a empresa está com problemas e aí parece que os líderes não querem e tal, aí quando a coisa estoura de uma vez, aí parece que eles aceitam, porque agora não tem mais remédio, então temos que mudar. Tem um exemplo que ele fala no livro do metrô de Londres, que em 1987 um incêndio matou 31 pessoas e feriu já um monte de gente lá. Tudo por quê? Porque existiam hábitos ocultos que os funcionários tinham dentro do metrô, que era não se metiam nas áreas dos outros. Não se metiam, simplesmente faziam só aquilo que era para fazer e deu. Tanto que o incêndio começou porque teve uma fagulha de incêndio na escada rolante. As pessoas viram, chamaram quem? O bilheteiro olhou, apagou e voltou para dentro da bilheteria. Por quê? Ele simplesmente disse assim, ó, eu sou bilheteiro, eu não vou me meter nisso daqui. E os hábitos que eles tinham era de isolamento de departamento. Os bombeiros era sempre o último recurso a ser chamado, eles tinham que resolver, não sei como ali, incêndio, resolver na mangueirinha, sei lá. E nem todos podiam chamar os bombeiros. Olha só, hábitos ocultos, hábitos enraizados lá, que era dessa forma. E esses hábitos causaram, não foi os hábitos que causaram, mas o incêndio foi causado por alguma outra coisa, mas esses hábitos enraizados, maus hábitos aí, fizeram com que o metrô simplesmente pegasse fogo e ninguém resolvesse isso a tempo. Por quê? Eu não me meto nessa função aqui, não sou eu que chamo o bombeiro, então deixa tudo pegar fogo. Aí o outro olhou, a mesma coisa. Aí o gerente, vamos supor lá, ele foi tentar apagar, ele não sabia como usar as ferramentas para apagar incêndio. Quando foram chamar os bombeiros, já era tarde demais. E aí os hábitos, depois foi feito um laudo e descobriram que esse foram o principal motivo do incêndio se alastrar. As pessoas não saberem o que fazer, medo de passar por cima da autoridade dos outros e não chamar o bombeiro. O que fazer no meio das crises aí? Ele coloca assim, ó, você tem que repensar suas rotinas, porque se você chegou até aí, é porque alguma coisa está errada. Se você fosse bom mesmo, talvez não tinha chegado nesse ponto. Se a rotina fosse boa, né? Teste novas rotinas. Aí é o momento de fazer teste, porque as pessoas estão mais abertas, você está mais aberto. Use e crie como uma alavanca essas mudanças, né? Use essa crise, não é crise, tá? Use a crise, tá errado aí, como uma alavanca, ou seja, para que você possa impulsionar e sair cada vez maior e sair mais forte. Na crise, até tá interessante, tu pode tirar o S e virar CRI, né? Crie coisas novas. Então, esse é o poder da crise. E também uma parte muito importante do livro que ele fala sobre hábitos angulares. O que são hábitos angulares? Tá? Os hábitos angulares têm o poder de influenciar várias áreas da nossa vida com poucos hábitos para serem mudados. Mas são aqueles mais importantes. Você tem que focar naquela prioridade, naqueles hábitos que são muito importantes, que eles refletem em outras áreas da sua vida. E também você não precisa se preocupar com detalhes, assim, detalhes minuciosos, não. Procure os hábitos mais importantes, como estilo de vida, exercício físico. Depois eu vou dar uns exemplos aqui, ó. Exercícios físicos, leitura, aprender a aprender, né, que é bem interessante, espiritualidade, caridade, disciplina, meditação, reunião familiares, organização financeira. Esses hábitos são considerados hábitos angulares, que são hábitos que têm capacidade de mexer com várias áreas da sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, exercícios físicos. Você começa a fazer exercício físico, você começa a se alimentar melhor, você começa a dormir melhor, você começa a respirar melhor, você começa a ter uma postura melhor, você começa a cuidar mais das suas roupas,
você tem uma autoestima elevada, então é um hábito angular. Esses hábitos angulares, eles têm uma capacidade de, o que ele chama de criar pequenas vitórias. Pequenas vitórias são metas de curto prazo finalizadas. Você comemora cada passo. Por exemplo, você quer emagrecer 20 quilos e você comemora cada 1, 2, 3 quilos que consegue, porque você está melhorando não só a questão de eu não corri, agora eu corro. Eu corri, agora eu corro, agora eu emagreci, agora eu respiro melhor, agora eu estou menos fraco, agora eu estou com uma autoestima melhor, agora eu sorrio mais, eu consigo sair com os amigos. Então, hábitos angulares são hábitos pequenos, não digo pequenos em termos de grandeza, mas 1, 2 ou 3 ou 4 hábitos que você muda a sua vida inteira, tá? Que influenciam todos. E esses hábitos angulares, eles têm que ficar atentos à força de vontade. Muita gente diz que a força de vontade não funciona, mas a força de vontade não funciona por quê? Porque ela é inconsistente. Então, você tem um hábito angular que você quer mudar, certo? E você vai depender dessa força de vontade para mudar ele, pode ser que não dê certo. Por quê? Porque a força de vontade ela é inconsciente, é inconstante, tá? Ela é finita, ela não adianta pensar que força de vontade não termina, ela esgota, ela se cansa, ela precisa ser exercitada, como se fosse um músculo, tá? Então, você começa no dia, por exemplo, numa semana assim, com super força de vontade, lá pela quarta, quinta já a força de vontade já diminuiu, sexta então já foi pro saco, e aí sábado você bota o pé na jaca. Ou no mesmo dia, segunda, você começa bem e no final da segunda já tá meio ruim, tá? O que o que faz com que a força de vontade diminua também é você ter a consciência ou estar consciente de que está no controle ou só está recebendo ordens para isso. Se você estiver fazendo algo, um hábito só como cumprindo tabela, só recebendo ordens, ou só fazendo aquilo porque alguém está pedindo para você fazer e não é algo que você diz que está no controle, eu vou te dizer que a tua força de vontade vai acabar bem rápido, tá? Segundo o livro aqui, cumprir ordens diminui a força de vontade. A sensação de estar no controle aumenta essa força de vontade. Então, se você quer fazer uma mudança de hábitos, procure, como a gente viu lá, gatilho, recompensa, gatilho, rotina, recompensa, anseio, tá? Com um grupo social para acreditar que aquilo é possível, mexa nos seus hábitos angulares e tenha a sensação de estar no controle. Eu domino isso aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu quero, porque é minha vontade correr. Eu vou querer correr, não estou correndo porque o meu nutricionista pediu e assim para o meu personal. Para isso, tenha um plano. É isso que ele diz aqui. Para você vencer a falta da força de vontade, quando aquele momento de crise, que é onde a força de vontade não aparece mais, e o hábito antigo, que não pode ser deletado, quer voltar, você tem que ter um plano para não falhar. E aí você tem que fazer como esse plano? Segundo o livro, você cria um compromisso. Você pode criar um compromisso com um amigo. Cara, vamos todo dia correr. Beleza, então tu já tem um compromisso. Ou então eu vou postar todo dia no meu Instagram o que eu estou fazendo para manter isso como um compromisso, porque tem mais gente me vendo e se eu falhar, como é que vai ser? O que vão falar de mim? Cara, bota contra a parede. Coloca na reta, como diz o outro. Você monta uma agenda com data, hora, local, atividade, metas e pessoas. Tudo bem metrificado, tudo bem montadinho para o cérebro entender que você tem um compromisso. Tem uma meta clara e objetiva. Esse é o plano que você tem que ter, uma direção para vencer a força de vontade quando ela termina, tá? E quando ela termina, infelizmente, ela acaba como um músculo, ok? O músculo fica fraco, a força de vontade também fica fraca. Então não dependa exclusivamente da força de vontade. Mantenha o gatilho e a recompensa, mude a rotina, entenda quais são os anseios que estão trazendo todo esse loop a funcionar, ou seja, o que você anseia logo após que começa a fazer a rotina, que você deseja receber. Tenha fé que é possível, converse com os amigos, com profissionais, para que a tua crença de que é possível mudar o hábito ou que é possível vencer algo seja grande, com pessoas e amigos, tá? Se você estiver numa crise, use ela como alavanca, como potencial, porque ali você vai estar aberto para mais aceitação, alguma mudança.
e procure mexer em hábitos angulares. Tenha um plano para vencer a falta da força de vontade. Esse é o resumo de como mudar os hábitos. E agora, na próxima aula, eu vou falar sobre uma estratégia que o livro mostra, né? Que é basicamente repetir muita coisa que eu já falei aqui, mas é bom porque você vai ouvir mais de uma vez, vai gravar, de como vencer os hábitos, ou como criar novos hábitos.